O Panato é o sítio certo para viver a ética desportiva e para contribuir para que o desporto seja limpo e íntegro. E todos devemos também fazer a nossa parte exatamente. Para contribuir para um desporto limpo e íntegro, não é? Muito bem. Olá e bem-vindos à nova iniciativa do Panatlon Clube de Lisboa, o Ética em Jogo, um podcast dedicado à discussão dos valores da ética e integridade, os valores desportivos em geral. Esta nova iniciativa visa uma nova abordagem a estes temas e, portanto, o Panatlon Clube de Lisboa não podia ficar de fora destes novos meios de comunicar. E daí nasce então o Ética em Jogo, que vai acompanhar tudo o que é a atualidade desportiva, sempre num ponto de vista ético e desportivo. Mas como não podia deixar de ser, e como todas as iniciativas merecem, temos que explicar ou temos que saber o que é o Panatlon em si. E para isso nada melhor que o seu presidente em funções, Mário Almeida, para nos vir falar um bocadinho da história deste clube e porque é que fez todo o sentido a sua criação e porque é que faz todo o sentido a sua continuação. Olá Mário, como estás? Olá, bom dia. Pronto. Para começarmos, o que é o Panatlon Clube de Lisboa? Como é que surge? E qual é que é a sua missão fundamental? Pois, quando estamos a falar de um clube com 47 anos, eu precisava de 2 horas para falar de tudo, claro, não é? Claro, mas vou aos pontos essenciais, De facto, mas temos aqui alguns minutos. Exatamente. 1979 é o ano que vem trazer para Portugal uma iniciativa internacional que já estava a correr desde 1951, está a fazer 75 anos, chamado Panato Internacional. O secretário de Estado do Desporto à altura, Rodolfo Begonha, que é um dos fundadores do nosso clube, e foi convidado pelo Panato Internacional para ir a uma reunião a Florença, em 1979. Percebo, nessa altura, ali em plena época revolucionária, sim. Já havia problemas associados à violência no desporto. Sim, e que do lado do desporto, digamos, o movimento associativo e de debate destas coisas era muito insípido, não é? Estamos a falar de uma altura em que nem havia lei de bases do desporto, as federações desportivas traziam muito do corporativo do tempo do Estado Novo, etc. Portanto, estávamos a estaca zero. Então, ele chegou a Portugal, portanto, e tudo começou então com Portugal, que no dia 17 de dezembro houve lá uma reunião em que o melhor general Rodolfo Begonha trouxe a ideia de formar o Panato Clube de Lisboa e foi feita ali uma ata, enfim, que até está associada a uma fotografia, eles depois a jantarem, etc., e que deu origem ao Panato Clube de Lisboa. Depois ficou com essa data, portanto, 17 de dezembro de 1979. A partir daí, enfim, teve o percurso também muito em paralelo que teve o desporto português, sempre estruturando-se. Fez muitas emblemáticas sessões de debate com o regime mensal, teve uma sequência de presidentes, por exemplo, José Vicente Moura, que foi presidente do Comitê Olímpico de Portugal, também foi presidente durante 4 anos do Panato Clube de Lisboa. Portanto, passaram por aqui as personalidades que estavam associadas ao desporto. Praticamente a partir da entrada em funções do general Maurício Fernandes em 2009, houve o sentimento de alargar muito esta comunidade de clube que era relativamente restrito, e começaram a haver os jantares e as sessões nas escolas, etc, etc. Portanto, o general Maurício Fernandes marcou a diferença para criar uma abertura do Panato Clube de Lisboa à comunidade. E pronto, estas são as bases, não é? Então, pegando agora nestas bases que pronto, acabam por ser a gênese e a essência do Panatlon, em que momento é que estamos agora? Porque atividades não faltam, pelo que eu percebo.
Claro, vamos lá ver, o Panato Clube de Lisboa está muito centrada na disponibilidade desde os seus agentes aos seus sócios, a pessoas que estão sediadas no tecido desportivo, seja ele o próprio tecido desportivo de competição e de associativo, como também regulador, e são pessoas que têm pouca disponibilidade, não é? E de qualquer das maneiras conseguiu-se inverter e colocar muito mais esforço no sentido de abrir muitas atividades, principalmente a partir justamente do Covid, em que se despertou para um conjunto de atividades multivariadas de edição. Diferentes, não é? Inventámos todos um bocadinho com o Covid. Exatamente, até porque o Covid acabou por dar a energia das redes, não é? E começou a ligar-nos de uma maneira, de antes tudo quanto fazia ao Panato era presencial. O Covid veio-nos a despontar para a utilização da internet, o que permitiu que, número um, se expandisse para todo o território nacional. Nós temos sócios de Braga, a Porto Alegre e a Rio Maior, etc. Portanto, antes do Covid isto não era muito possível, porque as pessoas não conseguiam deslocar-se. Havia aqui uma territorialidade adjacente. Aliás, que é a gênese do Panato, do movimento Panato. O movimento Panato é um movimento de cidades, assim, tal como acontece com os Rotários e outras organizações deste tipo. Na altura em que nem sequer havia internet. Confesso que não sei como é que os Rotários estão neste momento, mas provavelmente também já utilizam a internet em várias coisas, não é? Portanto, a ideia do Panato é ter clubes por cidade, agregarem-se depois por país, etc, etc. Ora, hoje em dia as distâncias são muito mais curtas, não só porque as comunicações são muito mais rápidas, não é? Consegue-se ir daqui a Lisboa, ali ao Porto e ao Algarve, uma penada. Muitas das pessoas têm atividades em Lisboa também, e deslocam-se a Lisboa por variedíssimas razões. Por exemplo, o diretor do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Patrícia Sousa Borges, que foi já do Conselho Diretivo, mora em Braga, mas todas as semanas está cá. Portanto, esta proximidade fez com que nós implicitamente tomássemos uma dimensão nacional. E, portanto, essa dimensão nacional começou a exigir-nos muito mais coisas, não é? Portanto, já não deu para nos quedarmos por fazer as sessões mensais e, portanto, nasce o Ética Summit, nasce a livraria, nasce as redes, nascem os observatórios, nasce o podcast, enfim. Portanto, e agora falaste aí das algumas iniciativas que o Panato tem levado a cabo. Vamos falar um bocadinho de cada uma delas também, para se perceber que isto não são só nomes atirados ao ar, não é? Claro. Comecemos então pelo Ética Summit. Dizia Fernando Pessoa que o português é a minha pátria, a nossa língua, a nossa pátria, não é? E não há dúvida nenhuma que nós, à mercê de uma história vivida durante 500 anos, nós temos cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo que falam português. É a quinta maior língua falada. E isto cria uma plataforma de comunicação muito fácil, e então assente em cima da internet mais fácil é. Surge-nos a ideia de utilizar os aspectos comuns do desporto à geografia mundial, e acabámos por associar numa iniciativa chamada Ética Summit uma realização que acontece periodicamente, todos os anos, e onde se debatem os temas associados ao desporto com nossos caros amigos brasileiros, angolanos, moçambicanos, etc. Toda a comunidade. Toda a comunidade portuguesa. E, aliás, devo dizer que já tivemos pessoas da Austrália, etc, etc. Ou seja, a internet é este carisma. E o Ética Summit é 100% em português. Contrariamente àquilo que muito se difunde, o inglês está muito pouco propagado nestes países. A literacia inglesa, por exemplo, no Brasil é muito reduzida e, portanto, se quiser debater coisas a sério, tem que se falar em português. É 100% em português, é 100% online, portanto, ninguém tem que se deslocar para lado nenhum, e é 100% gratuito, que quer dizer, basicamente, se não queres assistir é porque não queres. Exatamente. Não tens nenhuma barreira para não assistir. Qualquer motivo ou desculpa ou justificação para não assistir. Até na praia, que para quem ainda claramente, está na praia, no telemóvel, pode, perfeitamente. É? Perfeitamente. Exatamente. Portanto, não é por falta de oportunidade, nem por falta de... Não, e as pessoas têm atendido. Nós já tivemos cerca de 12 mil participantes no Ética Summit, nas 4 edições. Em crescimento a cada sessão, não é? Sim, nós temos tido coisas deslumbrantes que nenhuma entidade que eu conheça
A nível global, se pode acabar de ter um workshop com 850 pessoas, não existe, não é? Nem um, nem dois, nem três, portanto, a nossa sessão de abertura do ano passado teve 1400 pessoas, quer dizer, isto não existe em lado nenhum, nem o simpósio, nem o congresso mais fancy aí do mundo consegue ter isto. E, portanto, isto é reconhecido por toda a gente, nomeadamente pelo Estado português e a tutela que financia o Panato de Lisboa, que, de facto, isto é uma condição ímpar para se poder utilizar o desporto como uma plataforma de transição. Exatamente. É um evento. É um evento único. E lá está, também numa altura em que a internacionalização marca passo na nossa sociedade também. Mas repara que o Ética Summit, apesar de ser em português, as idiosincrasias são completamente diferentes, não é? Portanto, a forma como se encaram determinadas situações no Brasil, em África, em Timor, em Portugal... Mas isso é riqueza cultural. Sim, conseguimos comunicar bem, mas aprendemos muito com isso, que a forma como os brasileiros resolvem o problema não é igual e pode ser uma grande escola para os portugueses, quer na área legislativa, quer na área da regulação e prática desportiva. E tem sido uma experiência extraordinária que fazemos votos de continuar e propagar-se. Não é? E há de continuar, como é óbvio, porque boas iniciativas têm sempre... Tem que ser, alguém tem que... Alguém tem que as levar a cabo. Exatamente. E depois temos mais coisas, não é? Temos aí as sessões mensais, então um momento mais intimista, parece-me. Claro, as sessões mensais basicamente têm um critério interessantíssimo, que é, marca o tema do momento, ou seja... mais vocacionados para a atualidade. Exatamente, às vezes nós temos a preocupação de marcar no mês uma data em que, por exemplo, a última sessão, foi a sessão no mês onde acontece o 8 de março da mulher, nós fizemos uma sessão com 4 mulheres bem colocadas na área do desporto e na sua vivência desportiva. Portanto, mais uma vez, o nosso tema do mês marca o mês como sendo o tema principal. Foi uma sessão um pouco diferente. Foi diferente. Porquê? Porque nós vamos lançar uma iniciativa ímpar. Ainda ontem tive uma audiência com o Secretário de Estado que achou extremamente interessante, que é, nós vamos criar uma livraria de ética e integridade desportiva do Padre Clube de Lisboa, que foge ao tradicional, não é uma livraria que tem estantes com livros, mas é sim um acervo do capital intelectual dos nossos sócios, inicialmente, e são dezenas de livros sobre temas. Paratlon também são exímios escritores, por exemplo. Em dar-nos contributos sério, Alexandre Mestre, Luís Paulo Relógios, o Lúcio Miguel Correia. É gente que escreve, Patrício Sousa Borges fez agora um livro importantíssimo na área daquilo que poderá ser o regime jurídico dos árbitros de futebol. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer uma aproximação com o mundo editorial. E, portanto, fizemos esta sessão numa livraria, né? Almedina, justamente, que editou o livro da Patrícia Sousa Borges, e isto marca o momento em que nós, basicamente, vamos concentrar os livros, vamos relacionar-nos com os editores. A comunidade desportiva nacional ou global poderá procurar livros em português sobre uma determinada matéria, ser-lhes relevado o livro, os livros são relevantes, e haverá condições para, através de um link, saltarem para o editor e comprarem o livro se o desejarem. Fica ali quase que é um acervo. Exatamente. Que é muito mais fácil. É como se fosse uma biblioteca. É uma biblioteca que ainda possibilita a aquisição junto das... E nós vamos associar, nós temos um conselho de sócios docentes, que agrega os nossos sócios, são docentes do ensino superior e universitário, e vão ter a responsabilidade de eleger o Oscars para os livros. Vai ser uma iniciativa interessantíssima. Para o Oscar dos livros. Exatamente. Nós inicialmente até o desenhámos como selo Panato de Lisboa. Isto quer dizer que vão ser desafiados momentaneamente escolherem um livro ou um par de livros, ou aqueles que acharem que devem merecer o nosso selo de qualidade na área da ética integrada desportiva. E como é que correu fazer uma sessão mensal fora daquilo que é a área de conforto do Panatlon? Pois, neste caso em particular foi muito interessante, sendo uma livraria porta aberta, e ainda por cima no dia de 20% de desconto, a livraria tinha muita gente, não é?
E, portanto, como o som se expandia por toda a livraria, nem sequer somos capazes de estimar quem é que teve a ouvir a nossa sessão de todo. Mas, de facto, acabam por chegar pessoas novas a ouvir. Eu faço uma comparação que acontece com o desporto. Se nós tivéssemos um jogo de futsal num pavilhão, quem é que vai lá assistir? É o indivíduo que sabe que ali ia ver o jogo de futsal e compra o bilhete e vai ver o jogo de futsal. Mas a 10 metros do pavilhão ninguém sabe que dá a ver um jogo de futsal. E de facto fazermos em open space foi um desafio novo e foi gratificante. Queria alguns desafios no que respeita à filmagem ou ao som. Enfim, mas não se ultrapassa. Não se ultrapassa. A segunda vai melhor. Pronto, claro, isto é sempre a aprender e a melhorar. Claro. E, além das sessões mensais com os temas da atualidade, o que é que podemos contar mais? Bem, há alguns que surgem. O grande problema disto é que mais cerejas, não é? A gente vai puxando as cerejas, em vez de uma, vem 3 ou 4 ou 5, não é? E, de facto, em qualquer coisa que a gente mexe, na pedra da calçada, surgem alguma série de coisas. Nós fomos reconhecidos em protocolo como um clube para a Unesco, que tem o nome Clube para a Unesco pelos valores desportivos, e já na base disso a propor uma rede em movimento dos clubes todos para a Unesco que existem em Portugal, são 70, e em segundo lugar, nós temos em grande conta a relação com o ensino superior. E, nesse sentido, em novembro, no fórum da rede de institutos politécnicos com escolas de desporto, em Melgaço, assinámos um protocolo que, entre outras coisas, de partilha de assuntos relacionados com o currículo e com a pedagogia, vai ser lançado as bases de um observatório académico da ética desportiva, que será uma parceria conjunta entre o PANAP e as redes de escolas do ensino politécnico. Como eu disse, atividades não faltam. Não faltam. E por via do observatório está em vias de ser assinado um protocolo de colaboração entre o PANAP de Lisboa e o Observatório para a Violência Associada ao Desporto, não é? Que existe parte da Fundação Fernando Pessoa, e isto quer dizer a Universidade Fernando Pessoa, onde o nosso sócio e professor Daniel Seabra vai ser o alavancador da relação entre o PANATO e esse Observatório. E tudo temas não só pertinentes, mas que efetivamente são atuais e que precisam de discussão para poder ser tratados. Não é? Sim, e repara, o ensino superior é, por natureza da sua função, é uma natureza científica, de investigação. E algo que é fundamental é que se crie a capacidade de relação entre o ensino superior e as bases desportivas. E é isto que está na essência destes protocolos. É o PANAT de Lisboa contribuir para que o Observatório tenha relação com o movimento associativo, e nós temos uma rede muito grande de relações aí. Então, com tantas atividades que o PANAT leva a cabo, a quem é que ele se dirige? Quem é que pode... Ou quem é que, percebendo a mais-valia do PANAT, quem é que pode aderir e associar-se a este movimento? Bom, a dificuldade de responder a isso é que, em teoria, qualquer um dos 814 mil federados em Portugal, mais os dirigentes esportivos, etc., e que estão em cima do sistema desportivo, que nós chamamos de sistema desportivo de base, são apelados a poder participar no PANAT de Lisboa. Nós temos um regime muito simples de participação, é preencher uma ficha, exibir prova da sua, idoneidade ética, que é fundamental, e com qualquer clube nós temos uma cota mensal que contribui para a sustentabilidade financeira do clube. Sim, porque também há que ter noção, levar a cabo tantas atividades... Por mais que haja boa vontade dos associados, claro, não há almoços grátis, como se costuma dizer. Não pois, é? Mas há também aqui algum fundamental. Vertente económica de custo. Claro, há um bocado de fundamentalismo da nossa parte, e eu confesso que tenho sido culpado disso, porque nós podíamos e até diria devíamos, e o Conselho Diretivo já várias vezes se debruçou sobre isso, ir à sociedade civil, granjear suporte, nomeadamente financeiro. Acontece que é muito difícil, muitas vezes, no sistema empresarial, de testar em bom rigor
a idoneidade ética das organizações e, portanto, nem sempre os grandes fabricantes de material desportivo utilizam trabalho escravo na Indonésia e não sei o quê. Portanto, é sempre muito difícil. Ter aqui integridade. E por isso mesmo temos andado condicionados pelo apoio do Estado, e o apoio do Estado tem sido franco e tem sido gratificante, mas, enfim, precisava ser mais. Para levar ainda mais além, não é? Porque, pronto, isto lá está, nada é vejamos, nenhum dos sócios ou dirigentes é gratificado de nada, portanto, tudo quanto vier à rede é para os pés. Iniciativas. Exatamente. E essas iniciativas acabam por dar o retorno também aos associados, porque são iniciativas que depois sobre o benefício dos associados, nós quando nos associamos a uma qualquer organização e que pagamos uma cota, queremos ter um retorno. Sessões mensais, o Ética Summit, que é 100% e dar a oportunidade para participar. Para quem exatamente, por exemplo, nós temos e temos alguns sócios que têm estado envolvidos em coisas reais, por exemplo, o professor Antonino Pereira do Instituto Politécnico de Viseu vai ser o nosso responsável para a atividade do Observatório da Ética e Integridade Desportiva, portanto, ou seja, os nossos sócios acabam por se envolver. O Dr. Luís Paulo Relógio é o presidente do Comitê da Norma da Ética e Integridade Desportiva, ou seja, há aqui há uma iniciativa que não foi abordada, que tem a ver também com a própria edição de livros pelo Panathlon. Exatamente. Ainda faltou falar disso. Nós temos Falou-se da livraria, mas deixou-se o mais importante fora, que é a produção própria. Exatamente. Nós vamos na produção do 4º livro da coleção, portanto é uma sequenciação anual, geralmente com um prefixo que é temas em aberto sobre ética desportiva e depois na visão de qualquer coisa. Já passámos pela visão do direito, da visão da saúde, este ano vamos ser na visão da formação dos professores. E, portanto, o que é que são coletâneas de artigos? Há um coordenador que é nosso sócio. Já tivemos a área das questões em aberto. Sim, Dr. Luís Horta, Alexandre Mestre, Rui Proença Garcia, e este ano é Antonino Pereira e Carlos Calvorego, que estão intimamente associados ao ensino dos professores. Uhum. Pronto, e portanto temos aqui também mais produção para a biblioteca. Exato, não, estes por direito próprio, enquanto que os outros são livros candidatos a fazerem parte da nossa... E uma curiosidade também para quem nos está a ver ou ouvir, e para mim própria. Porquê questões em aberto? Ainda que eu perceba que estes são temas que hão de sempre levar à discussão, mas porquê questões em aberto? Portanto, há aqui uma certa capacidade inventiva e visionária das pessoas que se apela a virem escrever, porque são geralmente livros que têm 10, 12 coautores, que é não se sustentar nos temas que estão qualificados neste momento, mas temas que se projetam para o futuro. Na visão da experiência e investigação que correm, enfim, o que é que vai acabar por surgir, não é? Por exemplo, um tema em aberto, com as mudanças climáticas vai continuar a haver os Jogos Olímpicos de Inverno. Isso é um tema em aberto, podemos falar sobre isso. Outra coisa é estar a falar sobre os Jogos Olímpicos de Inverno que houve agora. E, portanto, quando se fala na visão o que é que falta, por exemplo, o desafio para o Dr. Alexandre Mestre, que também há de falar nesse podcast, enfim, o que é que se espera da legislação e regulação desportiva, não é? Para sustentar novas situações que existem no desporto, não é? Por exemplo, esta questão do regime jurídico dos árbitros é uma questão em aberto, não é? E, portanto, o coautor que é convidado a participar no livro acaba por projetar esta questão em cima da mesa, não? Bem, e são pertinentes. É verdade que, lá está, uma coisa é falar nos Jogos Olímpicos de Inverno na vertente de aqueles que acabaram de acontecer. Outra coisa é o que é que vai acontecer depois. Não estou a dizer que seja o tema de um livro, mas é só para dar uma analogia. Mas foi uma boa analogia. Sim. E agora, por fim, aqui, o que nos trouxe cá hoje, o Ética em Jogo, a nova iniciativa. O que é que... Porquê que o podcast surge como uma atividade a desenvolver e qual é que é o papel que este podcast pode desempenhar dentro do... Pois, este podcast é do maior risco que há. Porquê? Porque os temas são de tal maneira fulgurantes e teóricos hoje em dia no desporto que quase que
este podcast, se tivéssemos condições disso, quase que era diário. Por exemplo, sai uma decisão do Comitê Olímpico a dizer que não há transgéneros femininos, não há transgéneros nas competições femininas dos Jogos Olímpicos, não sei o quê. Isto é matéria para se discutir. Sim. É quase para dizer assim, amanhã vamos fazer um podcast sobre isso. Temos que avançar, em vez de um podcast, para um canal de televisão. Claro. Ou seja, os temas saltam para cima da mesa. Nós temos a preocupação de fazer uma periodicidade certa quinzenal. Eu temo, por aquilo que tenho perspectivado, que nós dificilmente iremos evitar que, enfim, na proliferação da experiência com este podcast deixe de ser semanal. Mas, de qualquer das maneiras, serão 20, 25 minutos, 15 dias, áudio e vídeo, e, portanto, o objetivo é tratar estas questões com fortalidade, trazer aqui os atores principais, não é? Sim. Até porque são eles que conseguem dar alguma luz, claro, à medida que as pessoas... E mais uma vez, não é trazer aqui, porque o nosso podcast permite fazer a chamada, a colação, digamos, pessoas que estejam na internet, no seu lugar. Muito bem, estamos quase a fechar esta digressão que fizemos sobre o Panathlon e pronto. Muito haveria a dizer sobre o que é a atividade do Panathlon, mas nós temos aqui o tempo que a vertente podcast nos exige, claro, 20 e 25 minutos. Aqui o tempo de uma viagem de carro para quem nos vai ouvir também. Mas quem assiste aos vários podcasts vai ficar com uma ideia muito precisa disso. E também não podemos dar, como se costuma dizer, o ouro todo ao bandido, mas claro, convidamos toda a gente a que mostre interesse a visitar não só a plataforma por onde nos vai ouvir ou ver, mas também o site, as redes sociais. Há várias formas que o Panathlon tem para comunicar, não só com os seus associados, mas também com o público exterior, não é? Sim, eu até deixava um desafio, que é um desafio que encontrei num site que nem sequer era português, que é, se alguém que nos ouvir quiser vir ao nosso podcast, que se proponha. Também, portas abertas. Tem que enviar uma mensagem para soraya.40@panatlisboa.pt. Serão todas lidas e bem recebidas e fazendo sentido o podcast claro, para a porta aberta. Por que não? Para terminar, Mário, que mensagem gostaria de deixar a quem está a ouvir e que ainda, por algum mistério do destino, porque com tanta divulgação que o Panathlon tem é quase impossível, mas por algum mistério do destino ainda não conhece o Panathlon? Eu diria era simplesmente que o Panathlon é o sítio certo para viver a ética desportiva e para contribuir para que o desporto seja limpo e íntegro. E todos devemos também fazer a nossa parte exatamente. Para contribuir para um desporto limpo e íntegro, não é? Muito bem. Pronto. E foi assim, Mário, muito obrigada. Obrigado. Acho que fizemos aqui uma boa primeira edição. O podcast, como o Mário disse, vai ter uma periodicidade quinzenal. Vamos tentar abarcar com diversos intervenientes e atores do mundo desportivo os temas que estão no momento ou que fazem a atualidade, mas também os temas clássicos aos quais não se pode passar ao lado, até porque infelizmente de tão clássicos existem há tanto tempo e não se conseguem ter solução à vista, portanto a discussão também é sempre muito pertinente. Da minha parte, despeço-me, foi um gosto fazer parte desta primeira edição e até uma próxima.